Olá, turminha linda do sexto ano. Nossa atividade que vocês irão realizar nessas 2 semanas. E aqui, nosso componente curricular de História. Nós falamos sobre as lógicas comerciais na antiguidade, né? Romana, e também o mundo medieval, como se organizou o feudalismo e a Idade Média. Então nós temos aqui imagens que nós podemos perceber através delas que as feiras, elas já existiam, né? A troca de mercadorias, o escambo, né? E as feiras não deixaram de existir. Na nossa cidade mesmo nós temos várias feiras espalhadas por bairros importantes, né? Então você já foi a alguma feira? Faça essa reflexão. Vamos aqui analisar as questões elaboradas, né? A colaboração do professor, formador Franciel. Nós temos aqui um texto e uma imagem que foi explicado nas videoaulas e vamos reforçá-la agora. Na imagem, na letra A, nós temos os clérigos, né? Que são os membros da igreja, representando a Igreja Católica Apostólica Romana. Na letra B, nós temos os nobres, que eram geralmente senhores feudais ou suzeranos e vassalos, porque um nobre poderia ser vassalo de um senhor feudal suzerano também. Não só os camponeses eram servos, né? Ele também tinha obrigações. E na letra C, os servos camponeses, né? Que trabalhavam diretamente com a terra. Em troca, né, dos seus serviços, eles pagavam os tributos feudais para poder ter o direito de estar na terra e receber a proteção do seu senhor feudal. Então, vocês irão reler e responderão. Dentre os 3 grupos sociais apresentados, qual grupo que mais trabalhavam? Quem mais trabalhava aqui desses 3? Eram os nobres? Eram os clérigos? Eram os servos? Então, você vai colocar quem mais trabalhava. Segundo, ao analisar a imagem e relacioná-la ao texto, podemos dizer que o clero A e a nobreza B viviam às custas do trabalho do servo C. Explique. Leia o seguinte texto e analise as representações abaixo. A economia feudal. O feudo, que é a terra, né? A propriedade. O feudo era uma unidade produtora que tinha a agricultura como base da economia. Quase tudo do que seus moradores necessitavam era produzido no próprio feudo. Aqui nós temos uma representação aproximada e detalhada de uma propriedade feudal, né? Ou seja, nós temos o castelo, o manso servil, o manso senhorial, a igreja ou paróquia. Então, tudo que existia dentro de um feudo medieval. Sempre próximo de córregos, de rios, de riachos, lagos, né? Nos feudos havia pequenas igrejas, eles praticavam artesanato, existia o manso servil para produzir, né? Para subsistência, existiam as casas dos servos. O manso senhorial, que estava ali próximo ao castelo. O próprio castelo, que estava sempre em um local estratégico, mais alto, né? Porque eles também construíam as suas muralhas como forma de defesa. Tínhamos um pequeno comércio que ocorria, né? Entre os camponeses. Praticava-se a pecuária. Tinham as terras comunais para retirar, por exemplo, a lenha para o forno, levar para o forno, né? Tínhamos também o uso do moinho, que era pago por meio das banalidades, que era um imposto, né, um tributo feudal. E aqui nós temos uma representação também distanciada total desse feudo, né? Sempre no centro ou na parte mais alta o castelo. E as propriedades dos mansos servil senhorial para a produção agrícola. Então, descreva a imagem acima, observando os espaços e características de um feudo apontadas nas definições da representação. Tudo que você vê na imagem que é importante.
Agora vamos aqui relembrar o que era o manso senhorial. Correspondia a metade das terras cultiváveis que seriam trabalhadas, obrigatoriamente pelos camponeses 3 a 4 dias por semana. Então, além de trabalhar no manso servil, o servo ainda tinha que ir trabalhar 3 a 4 dias por semana no manso senhorial, ou seja, ele trabalhava nos dois praticamente a semana toda, né? O manso servil eram as terras destinadas ao servo, tanto para produzir para a sua subsistência, como ainda tinham que retirar parte do que produziam e pagar a talha, né? Uma talhada, uma parte da produção. O manso comunal recebeu esse nome porque eram as terras comuns, eram os pastos, as florestas, os bosques. Ali poderia ser encontrado frutas, lenha. Imagine que o retângulo abaixo é um feudo. Divida de maneira criativa. Você vai desenhar o feudo, vai representar os 3 mansos, que é o manso senhorial, o manso servil e o manso comunal no seu desenho. A história e origens das feiras, né? O termo feira deriva do latim feria, o que significa dia santo, feriado ou dia de descanso, posto que os comerciantes, preocupados em vender o excedente da produção, se reuniam próximo das igrejas aos domingos, dia do Senhor, para comercializar seus produtos, já que eram os locais que apresentavam maior fluxo de pessoas. Interessante, né? Como surgiram também os dias, né, de feiras. As feiras medievais surgiram com o declínio do sistema feudal na Idade Média e o desenvolvimento dos burgos. Os burgos eram as cidades. A partir da decadência do sistema feudal, a Europa passava por diversas transformações sociais, culturais, econômicas e políticas. O renascimento comercial urbano, intensificado pela cruzada, né? Cruzadas vem do termo cruz, né? Que eram as chamadas guerras santas. A abertura do mar Mediterrâneo, introdução da moeda, né? E aí começa a surgir os cambistas, né? Fazer o câmbio, ou seja, transformar o valor de uma moeda de outro lugar na moeda local. E aí surge a profissão do banqueiro. Com efeito, ao final da Idade Média, denominada pelos humanistas de Idade das Trevas, em relação ao obscurantismo da época. Essa é muito importante, por quê? Porque a base da sociedade medieval ela é teocêntrica, teo significa Deus, cêntrica no centro. Então nós temos aqui, ó, deste modo, as feiras, né, eram feiras livres, né, que ocorriam nesses burgos, em cidades como Champagne, na França, Flandres, na Bélgica. Diante disso, com o crescimento demográfico e o êxodo rural para os burgos, ou seja, as pessoas saindo do campo para as cidades, deixando de viver nos feudos para viver nos burgos, nas cidades, o comércio foi intensificado e consolidado e surgiu uma nova classe social dos comerciantes, que eram os burgueses, surgindo então a burguesia e o capitalismo se intensificando também, ressurgindo o modo de produção capitalista, né? Porque durante a Idade Média o modo de produção era feudal, baseado no que se produzia no feudo. Então, com base na representação de uma feira na Idade Média, faça uma relação das semelhanças e das diferenças que você encontrou entre as feiras medievais e as feiras dos dias de hoje. Escravização interna. Em quase toda a África era rico e poderoso quem tinha muitas mulheres e muitos escravos. O escravo de um grupo agrícola era utilizado de modo distinto ao de um grupo predominantemente pastoril. Aqui seria tratado como pessoa da família, ou quase a comer da mesma gamela que eu amo. Ali, com a violência e as humilhações que merece o inimigo, nu ou com um trapo amarrado à virilha, a alimentar-se de restos lançados ao chão, sem conhecer descanso, entre os empurrões e as bofetadas, a colar com o mesmo cuidado que um cabra ou uma ovelha, uma vez que tinha, como esses animais, valor de uso e troca, mais adiante até um certo mimo, porque se destinavam ao sacrifício ritual. Em comunidades pequeninas, a escravização tinha como principal mobíl aumentar o número de braços de uma família, linhagem ou tribo. Viviam
com o dono e labutavam. Labutar é trabalhar ao seu lado e ao lado dos filhos, mulheres, das filhas e das noras do Senhor. Como se passava de homem livre a escravo? Como é que uma pessoa se tornava escravizada? A maioria dos escravos eram prisioneiros de guerra. Havia quem fosse escravizado por motivos políticos. E na África não se separa a pessoa do seu grupo. Por isso, antigamente, entre muitos povos, a família era responsável pelos atos de cada um dos seus membros. Se um deles contraía um empréstimo e não o pagava, a família tinha de fazê-lo. E se cometia um crime, os seus parentes mais próximos podiam, juntamente com ele, ser castigados, vendidos como escravos. Então eram várias as formas de escravização. E a escravização externa? Calcula-se, né, que era o tráfico mesmo, né, de escravos. Calcula-se que entre os anos de 650, século VII, até o século XVI, cerca de 8 milhões de pessoas foram conduzidas à força para o mundo islâmico, para a África do Norte e para o Oriente Médio. Então a gente vê aqui que a escravidão ela foi muito comum em diversos lugares. Agora vocês irão responder essa tabela. A partir das informações acima, responda cada uma das questões na tabela abaixo. Sobre a escravização interna, como as pessoas escravizadas eram vistas nas pequenas comunidades africanas. Existia diferença no tratamento dado às pessoas escravizadas? Quais as razões para que alguém se tornasse escravo dentro do continente africano? E sobre a escravização externa, vocês irão responder. Quando inicia a escravização de pessoas na África por parte dos árabes e por quanto tempo ela dura? Quais atividades os africanos escravizados exerciam na Europa? Por que a escravização europeia na África teve um impacto tão forte, mesmo durando menos do que a árabe? Então vocês irão responder. Boa atividade e até a próxima.